Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para ver um pouquinho de poesia. Hoje vendo poesia ruim. Existe isso de poesia ruim? É uma questão sempre bastante complicada, porque o julgamento quase sempre envolve elementos extremamente subjetivos. Eu tenho alguns vídeos aqui falando sobre coisas que eu aprecio, mas não gosto, que têm qualidades, e é possível a gente observar as qualidades, e acho que hoje a gente pode falar de alguma coisa que a gente pode reconhecer a falta de qualidade também. Infelizmente eu acabei perdendo dessas coisas que vão ficando por aqui, por ali, ao longo da vida, com Ao Sabor das Mudanças, um livro que era uma antologia de poesia ruim, os piores poemas da língua inglesa, e era bastante divertido, seria significativo para a gente exemplificar algumas coisas. Mas, enquanto não tem isso, vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Qual é o critério que a gente pode usar para dizer que um poema é bom ou é ruim? É evidente que esses critérios são todos contextuais, muitas vezes eles são pessoais, são subjetivos, mas já que a poesia é uma atividade humana e ela obtém certos resultados materiais, o poema, então a gente tem algumas questões objetivas. A gente pode virar e falar, independente de eu gosto ou não gosto, um determinado prato está bem feito ou está mal feito. Eu posso, independente de gostar ou não gostar, dizer que um prédio está bem construído, está sólido ou não está bem construído. É famosa a anedota sobre um arquiteto que projetou uma belíssima biblioteca que teve que ser fechada porque ele esqueceu de colocar nos cálculos o peso dos livros. E é evidente, como biblioteca, aquele prédio não funcionava mais, apesar de ele ter sido planejado como biblioteca. Nesse sentido, a gente pode, enquanto atividade social, julgar a poesia a partir de vários critérios. Evidentemente, esses critérios mudam de época para época. O que os trovadores consideravam que era boa poesia é muito diferente do que a nossa sensibilidade hoje considera que é boa poesia. A partir do momento em que os românticos começaram a falar de assuntos que não eram mais considerados nobres, como a tradição clássica usualmente imaginava, a gente começa a ter um tipo de sensibilidade diferente que vai considerar que certos assuntos passam a ser poéticos, enquanto outros deixam de ser poéticos. Desse ponto de vista, a gente pode falar sim em poemas bons ou ruins. Claro que tem também o critério da eficiência. Um poema que quer causar determinado efeito pode ser melhor ou pior, pode ser bom ou ruim, de acordo com causar ou não causar esse efeito. Desse ponto de vista, já comentei aqui o poema do Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho Tinha uma Pedra, porque ele é perfeito para causar esse efeito de estranhamento, de incômodo, que resultou em várias intervenções pró e contra o poema como sendo poesia. Gente, inclusive, considerando que não era poesia. De um ponto de vista, não é mesmo. De outro ponto de vista, é poesia eficientíssima. E é pensando um pouco nisso que eu trago hoje um poema cujo autor a gente poupa para não causar nenhum tipo de constrangimento. Mais uma vez o sol, o céu, está tão lindo agora como no dia da criação. Nem nuvens, nem pássaros, nem aviões, só luz. Ainda falta um ano para este dia chegar de novo, ano novíssimo em que veremos o sol nascer, mais uma vez, juntos. Então, tem vários níveis aqui. Um nível primeiro é observar a mensagem do texto.
Um texto singelo, um texto fazendo primeiro uma observação sobre um dia bonito, sobre um dia de sol, um dia provavelmente de céu azul, porque é um céu que não tem nem nuvens, nem pássaros, nem aviões, só luz. A gente imagina aquele azul de certos dias de inverno ou certos dias de verão terríveis. Aí a segunda estrofe menciona um dado mais subjetivo. Ainda falta um ano para este dia chegar de novo. A ideia de inserir o tempo dentro de uma percepção que é natural, colocar um dado humano dentro do dado externo. Já tinha uma indicação pequena disso quando os elementos que não estavam no céu eram as nuvens, um elemento inanimado, os pássaros, um elemento animado, e os aviões, que são construções humanas. Nesse avançar, nessa gradação, já tinha insinuada a presença humana. Agora, a presença humana aparece na dimensão temporal, de que falta um ano para esse dia chegar de novo. E a expressão de um otimismo meio metafísico de que vai ser um ano novíssimo, em que veremos o sol nascer juntos. Entra agora um outro sujeito, uma outra pessoa, que não fica explicitada quem é, e aí, desse ponto de vista, é um poema que pode se adaptar a qualquer tipo de leitor, falando juntos. A ideia de sociabilidade, a ideia de comunhão, de fraternidade, que se soma a esse dado da natureza que é o dia bonito. Uma mensagem singela, mais ou menos bem feita, com linguagem honesta. O problema desse poema é a construção formal. É um poema que se pretende, quando a gente vê a disposição gráfica dele, isso aí, deem uma olhadinha no final do episódio, que eu sempre coloco o poema completo para poder ser relido, porque a releitura é um dos dados mais importantes. E aí a gente vê o quê? Que sim, há uma preocupação com a disposição formal tradicional. Então é um poema que tem a ambição de se inserir dentro do universo da poesia de caráter clássico. Se fosse um poema que voluntariamente quer se inserir no universo da poesia moderna, dos versos livres e dos versos brancos, seria uma coisa. Mas aqui a gente vê que tem essa intenção. E aí, quando a gente vai olhar no detalhe, começam a pulular os problemas, pipocam algumas incongruências. A primeira é o uso de um verso que é pouco frequente na língua portuguesa. Mais uma vez, o sol, o céu. A gente tem aqui um verso de 8 sílabas. Não completamente estranho, já que o João Cabral de Melo Neto usa com alguma frequência. O segundo verso mantém a mesma dinâmica. Está tão lindo agora como outro verso de 8 sílabas. Está criando-se um padrão, só que é um padrão que se desmonta porque o verso terceiro, no dia da criação, é um verso de 7 sílabas. Essa justaposição não é uma justaposição usual na língua portuguesa. Um verso de 8, um verso de 8, um verso de 7, e que é sequenciado por outro de 8. Nem nuvens, nem pássaros, nem... E ainda com esse outro problema técnico aqui, que é esse nem, que é uma palavra átona transformada necessariamente pela métrica numa palavra tônica. Aí a gente tem o quê? Ou desconhecimento ou uma incapacidade de usar as regras que foram colocadas. As regras que vêm da tradição. Tudo bem a gente quebrar com as regras, mas desde que fique claro que estamos quebrando com as regras. Augusto dos Anjos quebra as regras do decoro quanto ao assunto, trazendo temas escatológicos e nojentos para dentro de uma forma muito bem cuidada, que é o soneto.
O Rimbaud faz a mesma coisa, quebrando com a lógica da informação dentro de um texto que mantém-se fiel ao ritmo da poesia tradicional. Os modernistas, o Oswald de Andrade principalmente, quebra voluntariamente com todas as regras de decoro e de construção. Essa é a intenção dele. E aí temos que avaliá-lo dentro desse universo que ele se cria, porque ele está querendo quebrar. Agora, o que acontece nesse poema é que ele parece estar querendo se inserir uma reflexão meio a lá Ricardo Reis. O Ricardo Reis, que é esse sim um mestre na construção de versos sutis e na musicalidade delicada que a falta de rimas vai gerando para esses versos sutis. Mas são versos quase sempre decassílabos e heptassílabos. Ricardo Reis sabe o que ele está fazendo. A segunda estrofe se mantém na mesma dinâmica. Um verso de 8 sílabas, outro de 8, um de 7 e um de 8. Essa construção voluntariamente seguida pelo autor desse poema é uma solução que não funciona sonoramente. Principalmente porque o assunto está querendo falar sobre algo tão lúcido, tão límpido, que a quebra da frase, a quebra do verso, desequilibra essa intenção com mais um problema gigantesco, que é o verso heptassílabo, redondilho do meio, é ano novíssimo em. Mais uma vez, essa construção que transforma o pronome átono num pronome tônico. Não, a gente não poderia fazer isso. Se fosse um poema que explicitasse desde o princípio que a intenção era quebrar com todas as regras, beleza, ele está dentro da proposta. Mas não é o que está acontecendo aqui. É um poema que, na própria forma, oferece uma submissão à forma tradicional, mas não entrega aquilo que promete. Errado? Não tá. Mas certo também não.